Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional recebeu a deputada federal Júlia Zanatta para discutir o texto da proposta de emenda à Constituição que propõe garantir à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais brasileiros, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. A parlamentar, que já possui um projeto protocolado nesse sentido, expressou apoio à iniciativa da OAB e se colocou à disposição para colaborar com a causa. Para ela, abre aspas, agora é o momento oportuno para abordarmos a questão da sustentação oral, demanda que tem sido expressa por diversos advogados, inclusive aqueles que têm procurado nosso gabinete e, sem dúvida, também a OAB. Fomos calorosamente recebidos aqui e estou confiante de que teremos sucesso nessa empreitada em breve, contando com um amplo apoio na Câmara dos Deputados. Fecha aspas. A proposta defendida pela OAB propõe alterar o artigo 133 da Constituição Federal, assegurando de forma explícita a obrigatoriedade da sustentação oral por advogados em todas as etapas cruciais do processo judicial, em conformidade com os princípios de acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório. A aprovação do PEC vai depender muito da interlocução institucional da Ordem com o Congresso Nacional. Sob a liderança do presidente Beto, nós estaremos dialogando com todos os parlamentares, de direita, de centro, de esquerda, para sensibilizá-los sobre a importância do uso da palavra pela advocacia em defesa do cidadão, da cidadã, do jurisdicionado brasileiro. Eis porque a interlocução com senadores, deputados tem sido constante. E nós recebemos aqui a visita da deputada Júlia Zanatta, do meu estado de Santa Catarina, a qual já se comprometeu com esta importante pauta em defesa da advocacia brasileira. Em uma medida para defender a indispensabilidade da advocacia no funcionamento do sistema de justiça, a Ordem enviou um ofício ao conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ, para expressar preocupação à recente resolução que exclui a necessidade de representante legal em reclamações pré-processuais na Corte Trabalhista. A OAB sustenta que a participação do advogado é crucial, não apenas em processos judiciais, mas também em negociações extrajudiciais. Nessa temática é importante, primeiro, analisar que o princípio constitucional do acesso à justiça, ele não se restringe, como o nome fala, de forma, digamos assim, muito literal, do acesso propriamente dito. O princípio do acesso à justiça não é só a possibilidade de se ingressar com um feito ou com a reclamação no Poder Judiciário, mas sim de que aquele cidadão tenha efetividade, de fato, um direito postulado e atendido pelo Poder Judiciário, seja pelos meios ordinários, sejam pelas vias chamadas soluções adequadas de conflitos. E isso só acontece de forma legítima através, logicamente, da presença do advogado como voz do cidadão brasileiro. Então, nós estamos analisando isso com toda a acuidade, já recebi o ofício, já destaquei que seja designado um parecerista do Comitê da Comissão de Soluções Adequadas de Conflitos para que emita uma nota técnica, uma ciência técnica e científica a respeito da temática, para que de início nós, em deliberação na Comissão de Soluções Adequadas de Conflito, do Conselho Nacional de Justiça, que é composta por mim na presidência, pelo conselheiro Marcelo Terto, Giovanni Olsen e recentemente pela conselheira Mônica Nobre, que deliberemos a respeito da matéria e levemos depois ao plenário do Conselho Nacional de Justiça, de início já com esse entendimento, logicamente isso tem que ser maturado com os demais conselheiros da comissão, mas a respeito da importância da presença da advocacia na presente temática. Mudando de assunto, a Comissão de Direito Previdenciário se reuniu para discutir questões relacionadas à pasta, em especial sobre o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda. Acompanhe. Estamos entrando no último ano da gestão e a Comissão Especial de Direito Previdenciário tem trazido muitos avanços em favor da advocacia previdenciária brasileira e da sociedade de uma maneira geral.
A comissão tem uma grande vantagem de ser composta por membros advindos de todas as seccionais pelo país, o que nos dá uma visão muito global dos problemas enfrentados pela advocacia e pelos segurados em todos os rincões do país. Então, termina que a comissão é um grande fórum onde se dá para discutir essas questões e buscar os melhores encaminhamentos. Então, na nossa unidade, eu, juntamente com a vice-presidente Gisele, o secretário Tiago Drick, do Rio Grande do Sul, a nossa secretária adjunta Julinda, a gente vem buscando realmente o diálogo para fazer o melhor pela advocacia previdenciária brasileira. Tivemos nesse mês de abril uma reunião ordinária, como temos em todos os meses, desde o início do mandato, onde tratamos de diversos temas que são importantes, são vitais para a advocacia e para a sociedade. Dentre eles, o julgamento da revisão da vida toda, que foi motivo de frustração para a advocacia previdenciária, mas discutimos também saídas, soluções que podem ser aventadas em razão do julgamento que ainda vai ocorrer dos embargos de declaração relacionados ao julgamento da revisão da vida toda. Por outro lado, outro tema que foi tratado, que é muito importante para a advocacia previdenciária, é exatamente uma campanha de valorização do advogado previdenciário e da advogada previdenciária na esfera administrativa. A despeito de não ser obrigatório por disposição expressa legal, a assistência por advogado na esfera administrativa é fundamental para o cidadão, porque permite um processo mais célere e que também venha melhor instruído, o que pode possibilitar uma concessão mais rápida do benefício ou até a sua própria revisão. Então, a gente está com uma campanha para valorizar o papel do advogado previdenciário e da advogada previdenciária na esfera administrativa no INSS. Já somos mais de 1.800.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. Há 10 anos foi criada a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, canal dedicado para denúncias de violação de direitos da categoria e atuação judicial. Ao todo, a Procuradoria foi acionada mais de 52.000 vezes na última década. Os temas mais presentes nos atendimentos são dificuldade no acesso aos autos, direito de petição, falta de urbanidade, violência contra o advogado, entre outros assuntos. Criada em 2013, no primeiro ato de gestão do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, a Procuradoria Nacional de Prerrogativas comemora 10 anos e muitos avanços. O enfrentamento técnico elevado, principalmente nos tribunais superiores. A partir da sua criação, pudemos capilarizar a estrutura da Procuradoria Nacional, que hoje se instala nas 27 seccionais de todo o Brasil, prestando um auxílio à defesa das prerrogativas e dos interesses jurídicos da Ordem dos Advogados do Brasil, seja no âmbito do Conselho Federal, seja no âmbito das 20 seccionais, fortalecendo, portanto, o nosso sistema de defesa, de manutenção de nossos direitos e de suporte para avanço às novas conquistas legislativas. Neste mês de maio, nós celebramos o Dia da Liberdade de Imprensa. O momento reforça a importância da luta contra os ataques à liberdade de expressão e aos profissionais que levam a todos o direito à informação, papel essencial em toda a democracia. A gente não pode falar em Estado de Direito no modelo de Estado que pressupõe a liberdade de expressão, a livre circulação de ideias, se nós não tivermos uma imprensa livre para noticiar, uma imprensa livre para criticar, ainda que de maneira ácida, que de maneira contundente. Se não houver esse espaço de liberdade, se houver uma intimidação constante, a imprensa não vai cumprir esse papel e o espaço de cidadania, o direito do cidadão de receber as informações livres de pensão, livres de tendência, ele não vai existir. O direito ele tem que interferir o mínimo possível na liberdade de expressão e no trabalho da imprensa. É evidente que se uma
uma publicação ela ofende a honra de alguém de maneira caluniosa, de maneira injuriosa, então o responsável por aquela publicação vai responder no âmbito civil, né? Vai indenizar no âmbito criminal. Você tem também limitações quanto ao discurso de ódio, né? Quanto ao discurso discriminatório, de discriminação racial, de discriminação de gênero. É evidente que nós temos algumas pautas, algumas balizas que devem ser observadas. Agora, fora desses extremos, a liberdade é plena. Então, o direito, ele aceita o jornalista, o colunista ou o cidadão que defere críticas, que é irônico, que ridiculariza a figura pública. Isso faz parte da democracia, e aquele que se propõe se alçar ao poder, que se propõe exercer um determinado cargo, ele precisa saber que ele vai estar exposto a esse tipo de publicação, a esse tipo de manifestação. Está disponível para consulta o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira. O levantamento buscou identificar as características da advocacia brasileira, observando dificuldades, peculiaridades e padrões gerais e regionais do exercício da profissão. Encomendado pelo Conselho Federal da OAB à Fundação Getúlio Vargas, o estudo entrevistou quase 20 mil advogadas e advogados, a maior pesquisa já realizada sobre o perfil da advocacia no país. A análise dos dados obtidos aponta que a profissão é majoritariamente feminina. 50% de mulheres, 49% de homens e 1% pertencente a outras identidades de gênero. Quanto à faixa etária, a maior parcela é de pessoas entre 24 e 44 anos. As respostas indicam que 72% atuam como autônomos, entre os quais 51% estão no regime de home office. A renda individual obtida por 45% dos participantes compreende entre 2 e 10 salários mínimos. O ramo com maior concentração de advogados é o direito civil, que atingiu um montante de 26%. Se forem somados a esse número os itens da pesquisa referentes aos subtópicos dessa área, por exemplo, família e sucessões, que isoladamente obteve 14%, chega-se à conclusão de que cerca da metade dos patronos do Brasil é formada por civilistas. Em seguida, estão os direitos trabalhista e previdenciário, com 12% e 11%, respectivamente. Segundo o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, abre aspas, olhar para essas informações permite-nos refletir o que já realizamos até aqui e observar o longo caminho que ainda temos pela frente para o aprimoramento das políticas internas em prol da classe, constitutivas do escopo de democratização da OAB. Em um primeiro momento, podemos concluir que a OAB está caminhando para o rumo certo, continuar a interiorizar o sistema OAB e garantir a pluralidade de advogados e advogadas dentro de nossa instituição. Fecha aspas. Acesse agora mesmo o nosso site e fique por dentro de todos os detalhes sobre o perfil ADV. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí, eu te espero. Os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Badaró e Rogério Varela, participaram da última sessão ordinária da entidade como representantes da advocacia. Os advogados que ocupavam as vagas destinadas ao Conselho Federal da OAB no biênio 2022-2024 foram homenageados. Acompanhe. Para mim, triste, mas ao mesmo tempo de laudatória, de louvor, né, de proceder à despedida dos queridos, dos eminentes, dos extraordinários conselheiros Rogério Varela e Rodrigo Badaró. Ambos chegaram aqui em maio de 2022 e quando eu assumi a presidência, eu já ouvia as melhores referências a ambos os conselheiros e eu só pude confirmar essa impressão que precedia a minha chegada à convivência pessoal com suas excelências. Vossas excelências efetivamente colaboraram de um modo extraordinário, de um modo extremamente eficiente, sempre cordial, sempre afável, com a coordenação
e a atividade disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público. Vossas Excelências, e eu posso dizer de ambos da mesma forma, souberam cativar todos os integrantes deste colegiado pelo seu modo llano, pelo bom humor e pela aplicação no trabalho, pela discussão sempre elevada dos temas que foram trazidos. Vossas Excelências trouxeram a visão da advocacia para o Conselho da forma mais nobre, da forma mais elevada que poderia acontecer. Sempre com vistas, em primeiro lugar, ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto, né? E, claro, trazendo a visão da advocacia para a integração dessa perspectiva de justiça, de correção e de aperfeiçoamento do Ministério Público. É com imensa gratidão que me dirijo ao plenário para discorrer em breves instantes sobre meus 2 anos de atividade nesse Conselho. De início, gostaria de realçar minha missão nesta Corte Administrativa, como agente externo, que era sempre tentar fortalecer, fiscalizar e aprimorar o Ministério Público, zelando por uma atuação sustentável e socialmente efetiva. De igual modo, ressalto minha atuação voltada a garantir a pluralidade e a diversidade de ideias para o CNMP, contribuindo para aprimorar e para aproximar as pautas desta casa aos interesses da advocacia brasileira e da cidadania que representa. Compreendo a grandeza da multiplicidade e da harmonia das profissões que formam o sistema de justiça. Por isso, busquei privilegiar o diálogo em minha passagem pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Na minha sala, eu digo isso e não me canso de dizer, na minha sala eu tenho 3 bandeiras. A bandeira do Brasil ao centro. De um lado, a bandeira da advocacia e do outro, a bandeira do Ministério Público. Só assim consigo compreender a representação da OAB nesta casa. Não como um confronto, mas sim como construção de pontes. Uma instituição que veio para colaborar, para aprimorar, para tentar melhorar o Ministério Público brasileiro. Não posso deixar de registrar minha alegria e agradecimento a todos e a todos pelo acolhimento, pela compreensão das nossas falhas humanas, pelo braço amigo nas horas difíceis e principalmente a confiança e lealdade que tivemos nesse período. Pois confiança e lealdade, presidente, são as amarras e a força de uma instituição republicana. É a coisa que eu mais notei aqui. Não deve ser tenebroso você participar de um colegiado, julgar processos importantes e não ter a confiança do seu par, não ter a lealdade dele e a transparência na discussão não só da tese, mas na discussão do direito, dos fatos. Você confia naquele voto do relator, você confia nas informações que ele lhe passa. Então esse é um dos aprendizados que eu tiro desse conselho, e aqui nós tivemos sempre muita lealdade, muita transparência, mesmo em casos de extrema divergência e mesmo dentro de um espectro de diferenças de origem que compõe esse Conselho Constitucional. O recolhimento de custas de honorários advocatícios ao fim dos processos agora é lei em Goiás. A decisão é fruto do diálogo e articulação da seccional da OAB Goiás no desenvolvimento da advocacia. Vamos ver. Uma grande vitória da advocacia do Estado de Goiás é a lei que permite que os advogados e as advogadas possam ir a juízo com execução, cobrança de honorários, arbitramento de honorários, sem pagar as custas iniciais do processo. Elas ficarão para o final. E o que é melhor, um projeto de lei que teve iniciativa do Tribunal de Justiça, em razão do diálogo da ordem com o Tribunal de Justiça de Goiás, aprovação em tempo recorde na Assembleia Legislativa e a sanção do presidente. A Advocacia de Goiás tem reconhecido, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, o quanto as suas verbas alimentares, que são os honorários advocatícios, são caros a todos. E é por isso que a Advocacia de Goiás segue avançando com mais esse projeto que agora, finalmente, depois de 76 anos de luta, é aprovado e já é lei em Goiás. E não para por aí. Confira também outros destaques e principais ações da seccional da OAB no Acre.
Ao longo da nossa gestão, temos trabalhado incansavelmente pela advocacia acreana, todos os dias, né? Mas eu destaco um projeto que lançamos recentemente, que inclusive pode ser um piloto para o Brasil inteiro, que é o chamado escritório corporativo. Temos um escritório corporativo na Justiça do Trabalho e acabamos de implantar um escritório corporativo na Justiça Federal. O que é o escritório corporativo? O escritório corporativo nada mais é do que um escritório na sede da Justiça Federal para o qual são enviados pessoas que buscam a justiça, né? Buscam o judiciário, e lá há advogados prontos, aptos a atendê-los para demandas cíveis, causas contra o INSS, causas consumeristas. Então é uma demanda que a própria Justiça Federal atendia e que foi destinada e alocada para os advogados do Acre. Para os próximos meses, nós temos trabalhado muito na capacitação dos advogados, né? Diversos cursos que estão sendo promovidos pela ESA e a implantação de um compromisso de campanha nosso, que foi o programa Minha Primeira Especialização. Nós conseguimos isso graças ao apoio do Conselho Federal, que nos cedeu 200 bolsas de pós-graduação totalmente gratuitos para os advogados acreanos. Então esse é um programa muito especial que vai contemplar sobremaneira a advocacia acreana. E um outro projeto bem interessante é a Feira de Oportunidades e Networking da Jovem Advocacia, que é um ambiente que visa integrar os advogados que estão chegando no mercado de trabalho, que estão à busca de emprego, que estão procurando fazer parcerias com escritórios que querem contratar. Então, através desse projeto, a gente vai querer conectar esses advogados que oferecem oportunidades com aqueles que estão em busca de oportunidades. A ESA Nacional promoveu em uma live o debate voltado às críticas à reforma do Código Penal Militar. O convidado desta vez foi o promotor de Justiça Militar, Cícero Coimbra. A lei, ela é a 14688 de 2023. Ela foi publicada no dia 20 de setembro, na verdade, no dia 21 de setembro de 2023, e teve uma vacatio legis de 60 dias, de sorte que ela entrou em vigor no dia 20 de novembro de 2023, lei recente. E aí ela vem com todo vigor agora em 2024, para que os advogados e advogadas possam manusear esse novo Código Penal Militar reformado por essa lei de 2023. Então traz aí vários truques, várias pegadinhas, e a lei ela tem que ser estudada com afinco, porque ela tem pontos muito intrigantes. Eu queria dizer o seguinte, já de início, me perguntaram em outra conversa que eu tive, se a lei ela veio mais severa, menos severa. Já é uma primeira indagação, professor Matheus, se a gente tem uma avaliação da lei. Isso é muito difícil de a gente avaliar num caso ex ante, abstratamente. Por quê? Eu poderia dizer, por exemplo, que alguns crimes tiveram a pena aumentada no que tange ao bem jurídico que é afetado pela aplicação da pena. Por exemplo, existiam penas no Código Penal Militar restritivas de direitos, a suspensão do exercício do posto, a reforma. E aí, essas penas foram substituídas em alguns crimes pela privação de liberdade. Numa primeira análise, professor Matheus, eu poderia dizer, olha, a privação de liberdade é mais severa do que a suspensão do exercício do posto. Isso a priori, numa avaliação em primeira análise. Mas aí, você pega o caso concreto de um militar que, se for condenado, por exemplo, a 1 ano de privação de liberdade na detenção, vai ter o benefício do sursi, da suspensão condicional da execução da pena. E não vai, por exemplo, ter a suspensão do pagamento do salário, porque vai continuar trabalhando em sursi. E aí, se ele fosse condenado à suspensão do exercício do posto, seria agregado, ficaria sem o pagamento do seu salário, ficaria sem tempo de serviço, teria prejuízo na promoção. Então, no caso concreto, aquela pena que seria mais branda, suspensão do exercício do posto, acaba sendo, no caso concreto, mais severa.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!